Ok, eu vou tentar fazer essa intro o mais rápido possível por causa que a gente tem bastante coisa pra falar sobre. E também pra aproveitar um pouco da falta de atenção da galera que só vê os meus vídeos até os 30 primeiros segundos e vai embora depois. Sim, eu tô te vendo. Tu pode sentar nessa porcaria de sofá, senão eu juro que eu quebro... É o seguinte, na minha review de Asphalt 9 eu deixo bem claro de início ao fim que eu odeio esse jogo, pois independente do quão boa a gameplay dele é, nada disso vale de nada quando a Gameloft faz questão da experiência desse jogo ser mais cansativo do que você ouvir de política na internet. E eu não tô aqui... Entendeu a piada, gente? É por causa que ele disse que ele não tá aqui e ele desaparece. Ah, eu sou muito engraçado. Aqui pra dizer que depois que eu fiz a minha review isso mudou, tá? Por causa que não. A Gameloft já provou muitas vezes que eles estão pouco se ferrando em fazer algo que é genuinamente bom. Então qual que é a pauta desse vídeo? Moral da história, vai jogar Asphalt Nitro 2 que é muito melhor. Então, ele realmente é tão melhor assim? 3, 2, 1, 0. Ignition. Asphalt Nitro existe porque quando o Asphalt 8 foi lançado, nem todo mundo tinha um celular bom pra rodar o jogo. O que era o meu caso, por sinal. Meu primeiro celular foi um Pocket que evoluiu pra um tablet da DL. E caso tu nunca tenha ouvido falar da marca DL na tua vida, eu só tenho uma coisa pra te dizer sobre eles. Eles são a pior marca de qualquer coisa. Tudo que eles fazem é pra ser lixo eletrônico. E tá vendo essa sujeira aqui atrás do tablet? Isso daqui não é de tipo sujeira normal, não. Isso daqui ficava tão quente que toda essa sujeira que grudou na traseira desse tablet simplesmente grudou no negócio por causa que ele derreteu o plástico. Esse é o nível de qualidade que a senhorita DL tem pelos produtos que eles fazem. Enfim, moral da história, não gastem R$300 em um tablet da DL. Comprem uma pista de carrinho da Hot Wheels que é 1000 vezes melhor. Asphalt Nitro é baseado no Asphalt 8, só que ele foi comprimido para ele pesar só 25 megas. E o jeito que eles fizeram isso foi simplificando tudo no jogo e tirando um monte de coisa de dentro do jogo, basicamente, tá ligado? Mas... por incrível que pareça, isso faz ele ser uma experiência bem mais prazerosa do que a de jogar Asphalt 8 hoje em dia, por causa que a Gameloft fez questão de inflar o Asphalt 8 de uma maneira que ele tá parecendo o fanart do Sonic no DeviantArt. Enfim, e como essa ideia foi algo que deu muito certo pra Gameloft, eles decidiram fazer o mesmo em 2020 com a base do Asphalt 9 subtítulo Legenda Eu Te Odeio, seu jogo de merda, assim criando o Asphalt Nitro 2. Só que se você pesquisar esse nome na Play Store, ele é invisível! Não. Ele só não tá aqui mesmo. A Gameloft, na sua inteligência avantajada, decidiu que era uma ótima ideia não colocar o jogo na Play Store e lançar ele quietamente na Gameloft Store, que, por sinal, nem é o primeiro resultado de pesquisa quando tu pesquisa esse jogo no Google. Mas calma. Se você acha que é só ir lá e baixar o jogo, o buraco é bem mais embaixo, por causa que você tem que colocar o teu número de telefone no site pra você poder baixar o jogo. E ele vai te custar R$21 semanais. Ah, só um adendo bem rápido aqui. Por algum motivo a Gameloft fica trocando o preço desse jogo toda hora pra mim. Tipo, eu olhei hoje, na hora que eu tava editando o vídeo, e tava R$6. Daí eu olhei ontem, tava 21. Ele fica trocando toda hora, então eu não quero ver um comentário sobre isso, por causa que nem a Gameloft sabe qual que é o preço desse jogo mais. Pra jogar. Que isso? A gente voltou pra época onde você tinha que pagar por semana pra poder jogar as coisas? Qual que é a próxima maneira que vocês vão arrancar dinheiro da gente? Vocês vão fazer NFT do jogo também? Juro que isso ia ser só um comentário de piada, assim, falando: ah, nossa, eles são tão... eles querem tanto dinheiro que é capaz de eles fazerem NFT do jogo. Mas eles fez. Tem NFT de Asphalt 9. E bem, eu sou pobre, então a gente não vai poder jogar. Doshiba, eu tenho uma ideia. Hã? Que ideia? Pirataria. Ah! Me desculpe, mas eu não vou pagar R$21 por semana pra jogar um jogo só. Cristo do céu. E assim, quebrando um pouquinho do teatrinho do vídeo, eu tentei comprar o jogo, tá? Eu não sou tão pobre assim. É que quando eu fui tentar colocar o meu número de telefone no site, eles simplesmente não aceitaram o número. Então, mesmo eu querendo dar dinheiro pra eles, eles não quiseram. Parabéns, Gameloft, sendo incompetentes como sempre.
Bem, a primeira coisa que você vai perceber quando você entrar no jogo é que ele não foi feito pelo mesmo estúdio que fez o Asphalt 9, graças a Deus. E eu vou te dizer, pela minha primeira impressão, o jogo não é tão feio assim. Ele tem uns frufru a mais nele, até pra deixar ele mais bonitinho, e ao entrar no tutorial a gente é finalmente apresentado aos... Os controles desse jogo são horríveis. Pera aí. Os controles desse jogo são ótimos, e isso foi uma das coisas que eu esqueci de comentar sobre no meu vídeo dia 9, mas eles adicionaram um modo chamado Touch Drive. O que ele faz? Bem, ele basicamente pega a galera burra, ou muito preguiçosa, e diz, aqui, já que você não consegue manter o carro reto na pista, por causa que a gente acha que você é estúpido, só aponta pra onde você quer que o carro vai que a gente resolve pra você. É literalmente só isso. A única coisa que você faz é apontar pra onde que o carro vai e ocasionalmente tu usa o nitro e o freio. Tu precisa de exatamente 0 de habilidade pra jogar assim. Tanto que se vocês verem alguém jogando esse jogo com isso daqui ligado, vocês têm meu total incentivo em tirar o máximo de sarro da cara dessa pessoa, ok? E como deu pra perceber, eu obviamente não gosto desse modo. Ele é muito sem graça e a Gameloft faz questão de não falar que você pode desligar ele se você quiser. E também deixando bem claro aqui, nenhum jogo da série Asphalt é um jogo difícil de se jogar. Tipo, ele não é um simulador, tá ligado? Ele não é um Gran Turismo 2 da vida, onde que tipo, se você frear errado, o carro derrapa e tu mata uma família de 3 pessoas. Não, aqui é o tipo de jogo que se você bater na parede, seu carro simplesmente sai voando. Mas a partir do momento que você desliga o Touch Drive, tu percebe o quão melhor o jogo é desse jeito, tá ligado? É a mesma jogabilidade do Asphalt 9, tá ligado? Então não tem muita coisa pra eu comentar aqui. Os gráficos desse jogo são bem simples, mas sinceramente em certos momentos eu acho que ele é até melhor ser desse jeito, por causa que no A9 o jogo te bombardeia com tantos efeitos visuais e brilhinhos na tela, que chega até te deixar meio tonto às vezes, e mesmo o jogo sendo bem simples, graficamente, né, ele não é feio, os modelos dos carros são bonitos, os poucos reflexos que os carros têm são bem feitos até, os menus são bem organizados, mas eu tenho sim alguns problemas com os gráficos do jogo, como no modo eliminação, quando o carro vai ser retirado da corrida, o relógio ocupa muito espaço da tela, o que atrapalha de ver onde que você pode ir, e os minimapas das corridas são meio estranhos, tipo, às vezes aparecem uns pedaços do mapa que você nem consegue acessar na corrida, tá ligado? E isso é meio irritante. E esse efeito de água aqui, que até parece um pouquinho legal, mas na maioria das vezes ele só serve pra me deixar meio confuso no meio da corrida. Doshiba, desculpe lhe interromper, mas o que faz esse jogo ser tão diferente de Asphalt 9? Tipo, até agora só aparece uma versão muito básica do Asphalt 9 que eu tenho que pagar pra jogar. Ótima observação. Sabe qual que é o motivo desse jogo ser tão importante pra mim? Por causa que ele é um jogo moderno da Gameloft que não tem nenhuma microtransação. Mas a parte mais importante de tudo isso daqui é que Asphalt Nitro 2 permite a gente julgar o Asphalt 9 como um jogo normal, sem precisar falar dos sistemas em volta dele. Pois eu não posso falar do A9 sem falar da Gameloft puxando meu rabo perguntando se eu quero gastar dinheiro no jogo. E a minha resposta pra isso vai ser sempre: para de puxar meu rabo, isso dói, inferno. Então, vamos falar do modo carreira do Asphalt 9 bem rapidinho aqui. Quer dizer, né, tentar, por causa que esse jogo é tão grande de um desastre que eu genuinamente não consigo explicar os problemas dele de uma forma concisa. Se você for baixar o Asphalt 9 nesse exato momento, o que eu não recomendo você fazer, você rapidamente vai perceber que boa parte da sua jogatina vai ser esperando a gasolina dos carros encher ou jogando o modo online e os eventos especiais do jogo. E isso é por design. O modo carreira existe apenas como uma maneira bem engenhosa de te mandar para os eventos online do jogo. Isso vai de o jogo apenas funcionar com a internet, ao jogo criando obstáculos bem óbvios na progressão para forçar você a parar de jogar. E também o fato de quão repetitivo o modo carreira desse jogo é. Uma das maneiras mais óbvias que eles fazem você parar de progredir no modo carreira é o infame sistema de gasolina dos carros. Toda corrida gasta uma gasolina do carro, e quando essa gasolina acaba, você é obrigado a esperar ela recarregar de novo. E caso você acabe sua gasolina e você queira continuar jogando, você tem que torcer que você tenha algum carro que seja potente o suficiente para você conseguir continuar jogando. Coisa que é bem mais fácil de falar do que fazer.
assim forçando você a gastar mais tempo subindo o nível de outros carros para você não ser dependente de um só. O que parece até ser uma boa ideia em termos de tipo, você pode testar outros carros, mas na prática isso só serve como uma maneira bem óbvia de manter o cassino rodando, pois você só obtém carros por meio de pacote de cartinha, que é literalmente loot box disfarçada. Ai, como que eu amo loot box, galera, ai. Então, basicamente, tu mantém o grind desse jogo até os seus dedos cansar, ou você dá todo o seu dinheiro pro cassino que é esse jogo. Porém, só isso seria insuficiente para arrancar o seu dinheiro. Então a gente adiciona os eventos online no meio, pois é muito mais fácil você fazer alguém gastar o dinheiro com a promessa de que você vai ser melhor do que todo mundo, do que você colocar uma pessoa na roda de hamster sozinho, tá ligado? E... bem... eles fazem questão de aproveitar que o modo carreira é difícil de avançar e dizem que nos eventos online você tem mais chance de ganhar prêmios, o que é uma meia verdade, pois sim, o modo online te dá mais coisas de graça, mas faz questão de deixá-las longe o suficiente para ser praticamente impossível de você conseguir ela sem investir uma quantidade incompreensível de tempo ou dinheiro. Na maioria das vezes é dinheiro, tipo, tu literalmente pode pagar pra avançar na maioria dos eventos, e quando você não tem a opção de simplesmente comprar o evento, o jogo te faz questão de te dar vantagem ainda se você gastou dinheiro dentro do jogo. E tudo isso cria um modo carreira que é muito horrível de se progredir por ele, tanto que o Mumia Gamer, que é uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço que zerou a 9, demorou 3 anos pra terminar o modo carreira desse jogo e ainda gastou 3 mil no jogo. Então, tipo, se você não acredita no que eu tô falando, aqui é ele mesmo confirmando que isso aconteceu. A gente tem que jogar como, por exemplo, Asphalt 9, que eu joguei 3 anos pra poder zerar, mano. 3 fucking anos eu levei pra zerar. E olha que minha conta tem mais de 3 mil reais investido. 3 mil reais, mano. Olha esse absurdo, mano. Agora eu quero que você olhe pra progressão desse jogo e me diz o seguinte: isso daqui parece algo legal de se jogar? Por causa que eu posso te garantir que não é! Então agora voltando de maneira mais abrupta possível pro Asphalt Nitro 2. Então, o modo carreira do Asphalt Nitro 2 é melhor. O setup aqui é o seguinte, não tem nada online, não tem eventos, não tem modo multiplayer, muito menos nada que eu consideraria como pay to win. As corridas são estruturadas da mesma maneira do A9, você tem blocos de corrida com umas 9 corridas dentro, jogue elas até você desbloquear mais um bloco, daí você continua fazendo isso até tu zerar o jogo, ou você fica com preguiça de jogar. Mas a pergunta que fica aqui é sempre a mesma. É bom? É complicado. Me escute, ok? E me escute com bastante atenção. Enquanto esse jogo se abstém de tentar arrancar todo o seu dinheiro a cada 5 segundos pra tentar ganhar um pouco mais de lucro com você jogando ele, aqui não tem isso. Porém, o problema do jogo ser tipo muito mesquinho com o dinheiro que ele te dá continua aqui, por causa que boa parte das corridas te dá muito pouco dinheiro, o que rapidamente vai fazer você escolher uma corrida só que te dá bastante dinheiro e ficar fazendo ela um monte de vezes até você conseguir progredir dentro do jogo. E eles até tentam remediar isso por meio dessas missões secundárias que você pode fazer pra ganhar dinheiro extra, só que sinceramente isso daqui só piora a situação, por causa que toda vez que você completa uma dessas missões, ela aumenta o tanto de vezes que você tem que completar o que ela tá te pedindo pra você conseguir o dinheiro. Então rapidamente o jogo vira um negócio onde você é obrigado a refazer a mesma coisa várias e várias vezes só pra você conseguir progredir dentro dele. Claramente isso daqui é bem melhor do que você era obrigado a fazer no Asphalt 9, mas ainda continua um grande de um problema, tá ligado? Especialmente quando você leva em consideração o quão pouco de coisa que tem pra fazer dentro desse jogo. Pois ele só faz o básico do básico quando se trata de variação, por causa que você só tem 3 modos de corrida e 2 pistas de corrida. Então tipo, isso fica muito repetitivo, muito rápido, tá ligado? Mas eu vou passar um pouquinho de pano aqui. Isso daqui é mais problema do A9 do que desse jogo, por causa que o A9 que é estruturado assim, isso só foi transmitido pra cá. E o problema é que, tipo, no A9 tem muito mais coisa pra te distrair fora do modo carreira. Aqui não. Aqui só tem o modo carreira. Então fica muito fácil de você perceber o quão formulaico esse jogo fica depois de um tempo, por causa que você tá correndo com os mesmos carros, na mesma pista, no mesmo modo de corrida. E o fato do jogo ficar fechando sozinho a cada 15 minutos não ajuda também. E eles até tentaram colocar algumas coisas pra dar uma leve variação dentro do jogo, tipo, tem algumas corridas que você precisa comprar um carro específico pra participar dela, e tem algumas missões especiais que você tem que fazer dentro das corridas pra você ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. Só que agora vem um negócio, pra mim isso daqui é a maior encheção de linguiça possível dentro desse jogo, por causa que, cara,
essas corridas que você tem que comprar um carro específico pra participar delas é o negócio mais redundante possível, por causa que você vai ter que comprar esses carros, independente de você querer ou não, por causa que não tem muita opção de carro nesse jogo, tá ligado? Não tem um momento onde você vai parar e pensar assim, pô, eu acho que eu vou pegar esse carro aqui por causa que talvez ele vale mais a pena do que esse daqui. Não, tu vai ter que comprar, não tem dessa, tá ligado? E essas missões a mais dentro das corridas são tipo os bagulho mais foda-se possível, por causa que tu vai fazer ele sem nem perceber, tá ligado? Eu só tive que refazer uma corrida pra fazer um desses objetivos a mais quando o jogo me pediu pra eu pegar todos os nitros da pista, tá ligado? Então, tipo, qual que é o propósito aqui? Tipo, tu vai ter que fazer essas coisas independentemente do jogo te pedir ou não. Então, pra mim, isso é só uma demonstração muito óbvia de como o game design da Gameloft tá ficando deteriorado com o passar do tempo, tá ligado? Por causa que eles estão tão focados em fazer jogos que são baseados em você, tipo, ficar preso dentro do jogo, que eles simplesmente não conseguem fazer um jogo que não é só baseado nisso, tá ligado? E, tipo, a parte que só piora tudo isso daqui pra mim é o quão bugado esse jogo é, tá ligado? Por causa que assim, esse jogo ele tem problema com os minimapa dele, mostrar partes do mapa que você não pode, que você nem poderia estar acessando no meio da corrida. E sim, eu estou me repetindo, eu tô querendo ver se vocês estão prestando atenção no vídeo. Não adianta colocar o vídeo de fundo e fingir que tá assistindo, eu tô prestando atenção em você. Mas enfim, às vezes o carro pode cair pra fora do mapa. Legal. Também tem um negócio que se você pausar o jogo, o carro vira elétrico do nada. E é nesse momento que Doshiba percebe o quão pouco foi o investimento da Gameloft nesse jogo. Ok, saca só. No A9, o jogo inteiro é baseado no seguinte: eles vão adaptar o jogo pra galera que tá jogando no Touch Drive conseguir jogar de boa, e pra galera que não tá jogando no Touch Drive também conseguir jogar de boa, tá ligado? E como ele é um jogo que tem um investimento gigantesco em cima dele, é muito difícil você ver aonde que eles tiveram que adaptar o jogo pra fazer esse modo aqui funcionar. O problema é que no AN2, como o investimento foi bem pequeno comparado com o do A9, é muito óbvio onde que eles tiveram que adaptar o jogo pra fazer o Touch Drive funcionar. Por causa que assim, mano, as pistas desse jogo são muito parecidas entre si. Aqui o jogo é tão baseado em fazer o Touch Drive funcionar que as pistas não podem ser nem um pouquinho diferentes uma das outras. E o maior problema disso é que isso acabou criando alguns pedaços da pista, onde que você claramente pode perceber que quem tava fazendo o bug testing desse jogo tava testando ele com o Touch Drive ligado, por causa que, mano, como é que você não consegue perceber que uma das pistas tem uma das paredes invisível faltando e você consegue simplesmente esquipar a corrida inteira? Sim, você pode andar até a pista, até a linha de chegada, se você pular de um jeito certo nessa pista aqui, mano. O jogo só não identifica que você terminou a corrida por causa que você não deu uma volta inteira na pista. Que incrível, uau, pelo amor de Deus, Gameloft, como que vocês conseguem me lançar um jogo nesse estado aqui, cara? Pelo amor de Deus. E tipo, eu sei que eu posso tá, tipo, metendo a paulada nesse jogo de graça, mas vocês têm que entender que esse jogo aqui era pra ser algo insano, tá ligado? Tipo, a Gameloft vendeu esse jogo pra gente como o A9 melhorado, tá ligado? É o A9 sem nenhum dos problemas do A9, só que eles me lançam um jogo todo quebrado e até hoje eles não tiveram o cu de ir lá e consertar, tá ligado? Esse jogo, por mais que ele seja lotado de problemas, ele ainda é uma experiência bem melhor do que a do A9. Só que mesmo assim eu não consigo ignorar a quantidade de problemas do jogo. Os gráficos são ok, a jogabilidade é ótima, a progressão é horrível e o jogo é maçante de se jogar. A insistência em fazer o modo Touch Drive ser usável nesse jogo atrapalha o design das pistas, e ele tem muitos problemas que só são explicáveis se a equipe que fez o jogo era muito incompetente ou a Gameloft simplesmente não deu verba o suficiente para eles trabalhar. 5,2/10. Sabe, uma das coisas que mais me perguntaram, sabe, quando eu demonstrei esse vídeo pra eles, foi tipo, por que, tá ligado? Por que você se importa tanto com esses jogos de celulares, tá ligado? Tipo, é só um jogo aleatório de celular, quem se importa, tá ligado? Eu me importo.
pra mim é importante, tá ligado? Minha primeira exposição a videogame em geral foi jogando no celular da minha mãe, tá ligado? Eu querendo ou não, cresci jogando esses jogos, tá ligado? Então, tipo, ver a logo da Gameloft sendo usada apenas como um escudo, falando que a empresa chegou a fazer algo que era bom na época, é um bagulho bem triste, tá ligado? Por causa que teve um tempo onde a Gameloft valia de alguma coisa, tá ligado? Poxa, a Gameloft era um dos poucos estúdios de jogo em geral que pelo menos tentava traduzir os jogos deles pra português brasileiro, tá ligado? Então, tipo, teve um tempo que eles se importavam com a gente. Hoje em dia, não. E, sinceramente, se eu disser que eu não esperava que isso aconteceria uma hora, eu estaria mentindo, tá ligado? Mas, no final de tudo, eu só queria não precisar ter que terminar mais um vídeo sendo negativo pra caralho nele, tá ligado? Então, bem... Em 2016, sim, é bem no ano que a Gameloft morre e é comprada por um grupo de investidores, então isso daqui não é exatamente o melhor jeito de começar essa parte do vídeo. Mas o que importa é que nesse ano saiu um jogo chamado Asphalt Extreme, que é um jogo que é muito inspirado naquela série de jogos da PlayStation, que é o MotorStorm alguma coisa. Tipo, é sério, Gameloft, a galera tira sarro de vocês justamente por copiar os outros, vocês me mandam uma dessa, puta que me pariu. Mas enfim, Asphalt Extreme é um dos 3 spin-offs da série Asphalt, sendo ele o Asphalt Overdrive, que é um Subway Surfers de carro, o Asphalt Street Storm, que é uma cópia de CSR Racing, que você não consegue jogar hoje em dia, por causa que ele era um jogo totalmente online, e como a gente sabe hoje em dia, toda empresa que não tem um lucro imediato com jogo online, eles vão lá e só matam o jogo. Nossa, como que eu amo a indústria de games moderno. E o dito cujo aqui, que é basicamente Asphalt, só que sem o asfalto. Tipo, é meio estranho tu chamar esse jogo de asfalto quando você não tem asfalto. Só que eu acho que chamar um jogo de poeira não ia ser exatamente o melhor nome pra você colocar num jogo. E por mais que pareça interessante a ideia de você fazer um jogo arcade off-road, esse daqui não é a melhor interação dessa ideia, porque todos os problemas que eu tenho com o Asphalt 9 começaram nesse jogo. Por causa que todos os sistemas pay to win que você vê na 9 foram testados aqui de primeira. Tanto que eu lembro vividamente que em 2018, quando eu consegui um celular que rodava o Asphalt X aqui, eu joguei 2 corridas e eu desinstalei de puro desgosto. E talvez a Gameloft também tinha um certo desgosto por esse jogo, por causa que esse jogo teve uma duração bem pequena de atualizações, sendo atualizado por tipo 3 anos, e depois eles simplesmente matando o jogo no começo de 2021. Só que daí, quando o jogo tinha morrido e você não podia mais jogar ele por causa que ele era um jogo totalmente online, como que eu adoro a indústria de jogos moderno, galera. Mas enfim, quando o jogo morreu, uma empresa muito aleatória surgiu assim e falou: pô, mano, a gente vai comprar o jogo e a gente vai fazer ele melhor agora. A gente vai tirar todas as microtransações e vai fazer um jogo bom aqui. Daí você fala: pô, mas qual empresa foi essa? Eu vou te dar 5 segundos pra você tentar adivinhar que empresa foi, por causa que eu genuinamente duvido que você vai acertar. A Netflix. Sim, a Netflix. De todas as empresas, a Netflix comprou o jogo. Mas é o seguinte, a Netflix, aparentemente, eles têm um negócio que eles compram jogos e colocam dentro dos planos da Netflix pra você poder jogar os jogos no mobile sem nenhuma microtransação. Enquanto você provavelmente deve assumir que, tipo, eles devem colocar uns jogos mega foda-se lá no meio, tipo, sei lá, Work Runner 3D, mas não. Tem uns jogos que é realmente bom aqui no meio. E pra isso eu tenho uma coisa pra te perguntar. Você sabia que isso existe? Tipo, sério, toda vez que eu explico pra alguém que a Netflix tem um jogo que você pode ir lá jogar, que é deles, tá ligado? Todos eles me respondem com: hã? Por causa que, tipo, eles não fazem nenhuma propaganda disso, tá ligado? Eu só fui descobrir que eles tinham isso quando eu percebi que eles estavam oferecendo o Asphalt Extreme de novo, tá ligado? Mas enfim, o jogo é bom? Bem... Oh meu Deus, Doshiba, você vai me dizer que os controles do jogo são bons? Ai, que novidade, qualquer próxima você vai me falar que os gráficos é bom também? Como já é de se esperar de qualquer jogo da série Asphalt, os controles daqui são genuinamente ótimos, tá ligado? Mas eu tenho sim umas coisas pra se comentar sobre o controle desse jogo. Por causa que o Asphalt X aqui, ele meio que é a semente que plantou a gameplay do A9, tá ligado? Por causa que você consegue ver as inspirações do A8 na gameplay desse jogo, só que
aqui os carros reagem bem melhor à gravidade em volta da pista, tá ligado? Por causa que, tipo, às vezes tu passa numa lombadinha, o carro sai voando. Se você entrar numa curva muito rápido, o carro começa a derrapar. Por causa que, ao contrário do A8, tá ligado? Onde você pode ficar sambando com o carro e ele nunca vai perder a tração. Aqui você tem que levar meio que em consideração aonde que você tá dirigindo o carro, por causa que é muito fácil você distracionar ele. E isso é muito bom pra esse tipo de jogo, por causa que dá um senso de fisicalidade pras pistas que você tá dirigindo por elas, sabe? O jeito que você usa o nitro nesse jogo também é bem diferente. Tipo, você tem 3 barras de nitro que você pode usar todas elas ao mesmo tempo pra você ganhar um nitro bem forte, porém que acaba muito rápido. E você pode linkar os nitros juntos, um de cada vez, pra fazer um nitro que dura bastante tempo, porém que é mais fraco, tá ligado? E sinceramente eu acho que esse jeito de usar o nitro é bem mais legal pra esse tipo de jogo, por causa que, tipo, o jogo já quer te incentivar a ficar usando nitro toda hora e fazer esse modo onde que você tem esse negócio de estratégia de ter que ficar linkando os nitros junto pra ir mais rápido. É um negócio que funciona perfeito nesse jogo. E sinceramente eu não entendo por que eles removeram isso. Tipo, o bagulho de você ter as ondas de propulsão do Asphalt 9, você trocar isso daqui, é um bagulho que funciona e também é um efeito bem legal, só que sinceramente eu prefiro muito mais isso daqui. E não acaba aqui não, tá? Você também tem as classes diferentes de carro que você pode pegar. Tipo, você tem os carros de rally, que são os carros que carregam o nitro mais rápido do jogo. Você tem as caminhonetes, que são os carros que tem o melhor controle aéreo do jogo. Você tem os buggies, que são o melhor carro para fazer manobra dentro do jogo. Você tem os SUV, que são os carros que tem a maior duração de nitro dentro do jogo, porém eles carregam o nitro mais devagar. Você tem os muscle car, que são os carros que aceleram mais rápido dentro do jogo, só que eles são os mais difíceis de controlar também. E você tem os monster trucks e os caminhões, que são os carros mais lentos do jogo, porém eles conseguem quebrar partes do cenário para descobrir novos corta-caminho dentro do jogo, tá ligado? E obviamente não é perfeito. Algumas classes de carros são bem pouco exploradas, pois tipo tem 4 caminhão e 10 monster truck, tá ligado? Mas aí eu já não sei te dizer se isso é muito culpa do jogo ou o fato deles terem removido um monte de coisa do jogo por causa de direitos autorais, né? Mas calma lá, a gente já chega lá. Bonito! Bem, ao contrário do Asphalt 9, esse jogo é bem focado no single player, tanto que boa parte da economia do jogo foi rebalanceada justamente para você não se sentir obrigado a jogar o modo multiplayer do jogo. Mas algumas coisas dos sistemas antigos do jogo acabaram sobrando, como o sistema de você ter que usar cartinhas para conseguir liberar os carros. E tipo, eu sei que eu reclamo bastante disso na minha review de A9, só que aqui eu achei que não foi tão grande de um empecilho, por causa que eles conseguiram fazer esse sistema funcionar sem ser absurdamente irritante. Tipo, eu ainda preferiria que você pudesse só comprar os carros direto, só que meio que do jeito que eles arrumaram a economia desse jogo, eu acho que seria meio roubado, porque você ia conseguir comprar todos os carros de uma vez. Mas tipo, funciona, tá ligado? É aceitável. Não é exatamente o melhor jeito. Eu acho que se você pudesse só comprar os carros ia ser melhor, mas funciona, então eu não vou reclamar tanto assim. Além que as caixas onde você consegue as cartas são bem baratas, tá? Geralmente é bem fácil de você desbloquear o que você quer se você conseguir as moedinhas do jogo, o que não é tão difícil de conseguir, por causa que esse jogo ele é bem menos mão fechada em te dar dinheiro, tá ligado? E, bem, o modo carreira do jogo tem uma progressão muito boa, por causa que ele fica te incentivando toda hora a usar carros de classes diferentes para ganhar mais prêmios e, ao contrário do AN2, as missões extras que você tem nas corridas realmente servem para alguma coisa, por causa que além delas te ajudarem a desbloquear mais coisas dentro do jogo, elas te dão dinheiro e coroas que você usa para você conseguir comprar itens especiais e pinturas pros seus carros. E ele também te dá caixas e cartas, tá ligado? E aqui, ao contrário de um certo jogo chamado A9, a N2, o 747, BMW 320 M Sport Package ano 2018, manual com todos os opcionais de fábrica no valor de R$135 mil. Aqui a IA do jogo é bem mais competente, por causa que ao invés de eles simplesmente dar um monte de rubber banding pra IA conseguir ficar grudada no teu carro pra parecer que tem algum tipo de competição no jogo, aqui a inteligência artificial do jogo é bem melhor em dirigir, tanto que tem algumas missões que eu acabei até perdendo por causa que eles conseguiram ser mais rápido do que eu, tá ligado? E além disso, caso você precise de dinheiro no jogo, ou cartas também, você tem as missões de maestria, que basicamente quando tu consegue um carro novo no jogo, você pode fazer as missões de maestria nele,
E essas missões geralmente te dão pinturas especiais e alguns power-up, só que esse daqui é um dos jeitos mais fáceis de você conseguir um monte de dinheiro no jogo, por causa que, tipo, ele te dá muito dinheiro. Tipo, é muito dinheiro mesmo, tá ligado? Às vezes eu achava até que eu tava quebrando um pouco da economia do jogo, conseguindo tanto dinheiro assim, por causa que, tipo, como você não consegue comprar os carros direto, tu tem uma caralhada de dinheiro, você não tem muita coisa que você pode gastar nele, mas beleza, né? E bem, como eu tinha mencionado, eles tiveram que remover bastante coisa do jogo. E isso é um belo de um desserviço pra esse jogo, por causa que, tipo, carros foram retirados do jogo, pistas foram retiradas do jogo, e a parte que me deixa mais puto, eles retiraram bastante das músicas do jogo também. O que é a parte mais chata disso tudo, por causa que, tipo, eles tiraram as músicas, eles trocaram pelas músicas de uso comercial, tá ligado? Sabe música que você vê em propaganda de alguma coisa por aí, tá ligado? É basicamente esse tipo de música. E, tipo, elas não são ruins, tá ligado? Elas encaixam a vibe do jogo, de certa forma, só que ainda tem um gosto dela ser um negócio mais barato, tá ligado? E a gente nem vai comentar sobre o AN2 aqui, por causa que as músicas daquele jogo é o famoso música sem copyright para jogo de corrida.mp3. Então nem vale a pena comentar sobre isso, tá ligado? E a nota final desse jogo é 8/10. Ah, é. Eu quase me esqueci da parte mais importante das considerações finais. Então, esse jogo você precisa ter uma conta na Netflix pra jogar, né? Óbvio. Só que daí agora você me diz, vale a pena, tá ligado? Vale a pena você ter uma conta na Netflix só pra jogar esse jogo? E pra isso eu genuinamente não sei se dizer se vale tanto a pena assim, tá ligado? Tipo, comparado com o Asphalt Nitro 2, sim, lembra que esse vídeo era sobre Asphalt Nitro 2? Eu achei que você já tinha até esquecido esse ponto, mas é o seguinte, pra mim, vale muito mais a pena você jogar esse jogo do que o Asphalt Nitro 2, por causa que, tipo, o Asphalt Nitro 2 não tem porra nenhuma pra fazer naquele jogo. Tipo, o negócio foi rushadaço só pra encaixar num buraco do mercado que a Gameloft queria colocar o jogo. Aqui não, aqui realmente parece um jogo que eles se importaram em fazer, tá ligado? Então, tipo, ele vale bem mais a pena de se jogar. Só que eu não sei se dizer se realmente vale a pena você comprar uma conta inteira da Netflix só pra jogar esse jogo, tá ligado? Por causa que ele é bom. Muito bom, tá ligado? Mas ele vale uma conta da Netflix? Eu não sei te dizer, cara. Ele é mais barato do que o Asphalt Nitro 2 por mês, tá ligado? Mas aí fica a seu critério, tá ligado? E bem, é isso. Eu não tenho mais nada a adicionar agora. Agora sim o vídeo pode acabar de verdade. Beijo no Rabicó, vejo vocês no próximo vídeo. Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mel.